está aqui para apresentar uma pauta dos movimentos populares, dos movimentos sociais, que é a democratização da comunicação. A gente quer que todo mundo tenha o direito de voz, todo mundo possa se expressar, que a televisão, que o rádio sejam efetivamente públicos. A televisão, o rádio são concessões públicas e para quem eles prestam esclarecimentos? Para ninguém. Pelo 6º ano consecutivo, os movimentos sociais e as entidades da sociedade civil realizam a Semana Nacional pela Democratização da Comunicação. Esse ano, as atividades aqui em Curitiba estão focadas na luta pela convocação da Conferência Nacional de Comunicação. Eu sou totalmente a favor desse movimento, porque eu não aceito a programação da maioria dos canais abertos. Os canais abertos, eles teriam o compromisso inicial de transmitir para as grandes massas, uma vez que é veículo de massa, cultura, informação e orientação constante. Porque se você não for ignorante, se você é inteligente, se você tem voz, ninguém te controla. Movam-se pessoas, é hora da gente se movimentar, é hora de democratizar os meios de comunicação. Só aceita as amarras que os prendem quem se movimenta, galera. Chegou a hora da gente colocar a nossa boca no trombone e fazer essa cidade, esse país escutar. O Sistema Nacional de Telecomunicações é nosso, foi pago com o nosso bolso, foi pago com o nosso dinheiro, com o nosso suor, com a nossa força de trabalho. Graças a meus avós, eu não tive muito acesso à televisão. Hoje crio meus filhos da mesma forma. E sei que a televisão hoje não presta, gasto R$80 por mês com TV a cabo, porque é a única opção em que as pessoas conseguem ter um programa educativo e que seus filhos possam assistir alguma coisa decente. E apelo às mulheres, diminuam ou desliguem a televisão e vão à luta na educação dos seus filhos, porque novela não é diversão e não é educação. Existe um lobby muito grande da CNN, por exemplo, das grandes emissoras norte-americanas, europeias, principalmente norte-americanas, no sentido de marginalizar toda a construção dos movimentos sociais. Mas não é, mais de uma vez nós já presenciamos situações onde a mídia distorceu toda uma luta. Recentemente, a semana passada, o Movimento Sem Teto se mobilizou. Eu vi vários apresentadores de TV criminalizando sem o mínimo de responsabilidade e com certeza não foram punidos por isso. Por quê? Porque existe eles têm costa quente por trás que protege e defende eles em todas as pontos de vista. Nós sabemos que no Brasil algumas famílias controlam a maioria dos meios de comunicação. E todos é importante que saibam que hoje as televisões, as rádios, são concessões do Estado. Ou seja, é o Estado brasileiro que, através da aprovação do Senado Federal, autoriza que um veículo de comunicação ele possa montar uma grade e fazer com que isso repercute em todo o Brasil. E nós temos que fazer com que o nosso governo, o nosso governador, faça uma reunião com esses órgãos que estão realizando esse evento, para que eles possam, através do nosso pensamento, dizer à população, a esses que comandam essas grandes televisões, que nós temos o direito de escolher a nossa programação. Pelo 6º ano consecutivo, os movimentos sociais, as entidades da sociedade civil estão realizando a Semana Nacional pela Democratização da Comunicação em todo o país. E esse ano o chamado é pela Conferência Nacional da Comunicação. Nós já tivemos ações realizadas nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, na Paraíba, na Bahia, em Minas Gerais, no Ceará e no Distrito Federal. Oportuno, nós fazemos debate, como foi dito aqui, pelas rádios comunitárias, pelas TVs comunitárias, que infelizmente, o nosso governo é um governo que nós sempre, todos que estão aqui, trabalharam muito para que nós tivéssemos. Nós achamos que seria muito mais fácil ter uma rádio comunitária, e o que acontece é o contrário. Hoje tem uma dificuldade enorme com a Polícia Federal fechando inúmeras rádios, com a Polícia Federal
perseguindo inclusive pessoas que no interior do Estado, particularmente movimentos trabalhadores rurais sem terra, quando instalam uma rádio comunitária, que é muito menos para divulgar ideologia e muito mais para prestar serviço de fato, né, devido à precariedade de informações. É comum que essas rádios sejam não apenas lacradas, mas também aqueles que estão à frente dessas rádios sejam motivo de processo. Eu acho que o que nós vamos fazer daqui para frente vai depender do tipo de democracia que nós vamos ter. Se nós vamos continuar tendo uma democracia de aparência, uma democracia de marca, uma democracia que vende muito menos produtos, como nós estamos vendo agora há pouco, né? E muito mais desejo, ou se uma democracia que pretenda transformar esse país em um país de iguais. E por que os movimentos sociais se lançam nessa luta? Porque é importante se lançar na luta pela democratização da comunicação. Quando nós estamos falando de democratização, nós não estamos falando apenas de discussão tecnológica, de concessões, de artigos, de regulação, mas nós estamos falando também que nós precisamos, enquanto movimentos sociais, enquanto sociedade civil organizada, ver o nosso rosto na comunicação, seja na televisão, seja no rádio, seja nos jornais. A gente entende que a gente tem dois caminhos a partir daí. O primeiro caminho seria o fortalecimento de meios de comunicação dos próprios movimentos sociais. Então a gente tentar, assim, criar ou fortalecer os jornais de sindicato, jornais alternativos, da chamada imprensa alternativa, jornais independentes. Esse seria o primeiro caminho, a gente conseguir dar vazão à nossa voz e conseguir fazer esses meios de comunicação circularem. E o segundo caminho seria rever as normas que regulam o campo das comunicações. E aí que entra a importância da Conferência Nacional de Comunicação. Porque hoje a gente tem no Brasil poucas normas, pouca regulação do mercado de comunicação social. É um mercado pouco regulado e o que a gente tem de regulado, previsto na Constituição, às vezes não é aplicado. Na maioria das vezes não é aplicado. Então, existe a legislação, existe um princípio constitucional, mas esse princípio não foi regulamentado, não é aplicado e não é fiscalizado.